Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos pensar e problematizar uma questão: como que a estética ou o pensar sobre a estética, sentir sobre a estética, embora seja redundante, a estética em grego é sentir, é sobre os sentidos, o que que isso se reflete no avanço ou no caminho espiritual, consciencial, de busca de Deus, da alma? Sabe aquelas pessoas que dizem tudo está nos detalhes, ou o contrário, aquelas pessoas que dizem: "Não, é só um detalhe, deixa isso". O que que isso revela? Ao longo do caminho, conforme a pessoa vai se tornando mais sensível ou mais sutil, seja a ideias, energias, formas de pensar, de estar no mundo, vai ser muito difícil para ela. É difícil falar sobre, dizem que é só questão de gosto musical, por exemplo. Mas ela revela muito, a música é o que revela, talvez a arte que mais revela, porque as pessoas se sintonizam muito com a música, e que mais revela o seu estágio, o seu estado consciencial. Lógico, não existe melhor ou pior dentro dos níveis de consciência, mas são estações, como se fossem estações de rádio diferentes. E a partir do momento que você sintoniza uma rádio, falando aqui sobre a questão estética, uma rádio em que a arte seja grotesca, eh, palavrões, baixo calão, como o funk, por exemplo, não dá pra fingir que que não, mas o funk e aqui sem denotar ser bom ou ruim, mas é em que tipo de nível consciencial essa arte, essa forma de estética tá atrelada. Por isso, conforme vai como foi dito, vai se de alguma forma mudando a sensibilidade, se torna muito gritante, muito grotesco e muito, até de certa forma, violento para o corpo e para a alma dessa pessoa, certas formas de expressão que não condizem com seu estágio atual de vivência. Eu vi hoje mesmo uma publicação falando, recite poesias, mas se eles não quiserem ou algo assim, ou se te tratarem mal, alguma coisa assim, insulte palavrões. É um pouco, parece que é até meio famoso isso aí, é meio esses detalhes onde a pessoa, eh, se você não tá entrando nos detalhes do porque a vida como um milagre está em cada mínimo detalhe. Uma pessoa mais sutil não vai conseguir se afinar ou sintonizar com coisas muito baixas, porque aquilo baixa ela mesma, diminui, o próprio padrão dela, ela sabe disso. Então ela se afina com, seja como foi dito, música, filmes, seriados, qualquer forma de expressão, livros, enfim, nada disso que ela se alimenta, porque não só de pão, vive o homem, nem só de pão. Então, nós nos alimentamos consciencialmente, espiritualmente, de outras formas de comida, comida espiritual, comida artística, sensível, estética. E aí você olhando para a natureza, cada mínimo detalhe se torna um milagre absurdo, um milagre da consciência, da construção de como é esse universo em cada mínimo detalhe. Então olhar uma flor não é pela questão, por que que a flor é tão simbólica? Além de cada mínimo detalhe e da fragilidade que que denota que a sutileza vai indo para um lugar mais frágil e que pode ser desmanchado ou quebrado ou machucado a qualquer momento,
Isso vai demonstrando o quão sutil você está e perceptivo em relação ao mundo. Então, fica aqui essa reflexão para problematizar um pouco o como o senso estético revela, sim, onde a alma que aprecia aquelas coisas está. Então, artes vistas aí como grotescas e muitas vezes sem nenhuma forma de senso estético, isso é reflexo tanto do artista quanto daqueles que estão se alimentando daquela arte. E sim, o senso estético denota, demonstra como se está indo no caminho da jornada consciencial, do espírito, do espiritual, como você queira falar. Então fique atento no seu dia a dia aos detalhes, e por isso que poesia é tão importante e tão, como que se diz, eh, premente, é muito entranhado, porque não é a poesia só de versos, de construir versos com palavras. A poesia de cada canto do universo, de cada resquício de detalhe, é uma poesia. Hölderlin, que é um poeta alemão, falava: "O homem poeticamente habita, nós habitamos poeticamente este mundo". Poeticamente no sentido grego, de poieses, de fazer, pôr as coisas no mundo. Uma arte feita na marcenaria é poieses, é poesia. É lógico que tomou um outro caminho a poesia, no sentido de se perceber como apenas verso, texto, mas originalmente, na Grécia, essa palavra, que depois virou poesia, não diz respeito apenas a texto, e sim a toda forma de expressão de colocar no mundo algo que não existia antes. E aí cada mínimo detalhe importa. Sim, importa. Fique atento, com pessoas que dizem que: "Ah, é só um detalhe, isso não importa, é só um detalhe". Porque isso se replica na vida dela em outras situações e contextos. Será que em alguma coisa que for acontecer ela não vai falar: "Não, é só um detalhe"? E aí coisas que são importantes e relevantes vão sendo deixadas aos poucos de lado, certo? Então essa foi mais ou menos uma reflexão aqui para a gente pensar e problematizar sobre a estética e o caminho espiritual. E sim, elas estão ligadas, como a gente conversou. Espero que você note esses detalhes ao longo do seu caminho e comece a perceber do que eu estou me alimentando, do que eu estou indo atrás, buscando, puxando para mim e alimentando a minha alma, não só o meu corpo, tá bom? Então, obrigado pela visualização, espero que seja uma reflexão de utilidade. Até mais.